Olá, crianças, tudo bem? A paz do Senhor a todos, papais, mamães, vovôs, vovós. Estamos aqui para falar do amor de Jesus ao coração de vocês e dizer que eu estou com muita saudades. E estamos vivendo tempos difíceis em que vocês não podem congregar, não podem ir para a escola dominical, mas estamos aqui orando, intercedendo por vocês todos os dias. Nem um dia sequer a gente esquece de vocês, tá bom? E eu estou muito feliz por fazer parte da vida de cada um de vocês. Eu creio que também está com saudade de mim, de nós, das tias do departamento infantil. E estamos aqui hoje para falar de um herói da Bíblia Sagrada, que ele não é muito falado, mas ele foi um homem muito importante, e ele não fazia parte daqueles 12 dos discípulos de Jesus, mas ele fez parte depois da igreja, separado como um diácono, e o nome dele é Estevão. Alguns de vocês já podem ter ouvido ou escutado alguma coisa sobre Estevão. Então hoje nós vamos estudar, vou falar um pouquinho que eu aprendi para vocês sobre esse grande herói. Ele é um grande herói, ele foi um grande herói. E ele foi o primeiro mártir da igreja. Então, esse homem, como muitos outros que deram a sua vida em favor do reino de Deus, ele sofreu muito. Então, antes de entrar para a história, vamos fazer uma oração. E eu quero que você feche seus olhinhos, abaixe sua cabeça e vamos orar e falar com o Papai do Céu. E vamos orar também pelos missionários, que Estevão foi um missionário. E cada um de nós tem esse dever, é um dever nosso de ser um missionário. O que é um missionário, Tia Nilce? De falar de Jesus para as pessoas, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, para adorar e bendizer o seu nome. Senhor, abra o nosso coração, abra o coraçãozinho de cada um, Pai, para que esta palavra entre, Senhor, e faça morada. Como o salmista diz, escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Senhor, meu Deus, olha pelos nossos missionários, Senhor, venha guardar eles a cada dia, suprir as suas necessidades, guardar, Senhor querido, as suas vidas, suas famílias. Nós te pedimos, faça-nos, Senhor, um pouquinho de nós, um missionário a cada dia, dentro da nossa cidade, da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Amém. Amém? Então, eu quero cantar um corinho para vocês que veem agora no meu coração, eu falando do salmista. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Então vamos guardar a palavra no nosso coração e a cada dia para a gente não pecar contra o Senhor, para a gente não entristecer o Espírito Santo do Senhor. Amém? E o versículo que eu separei de hoje é o seguinte, ó. Quem ficar firme até o fim será salvo. Então está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele disse aos seus discípulos, aos seus amigos, aos seguidores em geral, que ele depois dele hoje, né, e continuará sendo. Aquele que segue a Jesus vai ter perseguição, vai ser maltratado, vai ser chateado, vão ser até presos. Muitos são presos, muitos são mortos. Mas Jesus falou que aquele que ficar firme até o fim do quê? Até o fim da nossa vida, até o fim, aquele que for fiel até a morte, ele dará a coroa da vida. Então, isso está escrito lá em Mateus 24, capítulo 13, tá bom? Então, vamos guardar esta palavra no nosso coração, aquele que ficar firme até o fim.
Não é um mês, 2 anos, porque as coisas estão difíceis, porque eu não tenho uma casa que eu queria, porque eu não estou comendo aquilo que eu quero. Estamos em tempos difíceis. Muitas das vezes o papai está desempregado, a mamãe, a dificuldade bateu a porta, nós temos que viver com a roupinha mais simples, temos que comer uma comidinha simples, mas em tudo não se esquecer que guardar, ficar firme com Jesus, tá bom? As dificuldades vêm e vão, mas Jesus permanece para sempre. Então, vamos guardar isso aqui no nosso coração, tá bom? E a nossa lição de hoje, nosso aprendizado de hoje é sobre Estevão, tá bom? Estevão, ele foi um herói até o fim do quê? Até o fim da vida dele. Estevão deu a vida por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus, ele não negou a Jesus. Estevão. Então, a história de Estevão, vocês podem ler ou pode pedir para alguém ler para vocês. A história de Estevão está em capítulo 6, em Atos dos Apóstolos, o livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo de 8 ao 15. E também no capítulo 7, do versículo 54 ao 60. O capítulo 6, para vocês entenderem melhor, pode ler inteirinho. Mas se ler esses trechos aqui, vai dar para vocês entenderem direitinho a história do mártir, que foi o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, tá bom? Então, Estevão, ele foi um seguidor de Jesus. Então, ele foi uma daquelas almas que aceitaram a Jesus. E ele caminhou com a nova igreja ali, ele caminhou com Jesus, ele caminhou depois da morte de Jesus, ele ficou ali entre aqueles irmãos. E ele falava de Jesus sem parar. Ele foi uma das pessoas, dos homens separados para ajudar naquela igreja primitiva ali. Ele foi um dos irmãos separados. Então, e ele foi assim, tipo, hoje os irmãos tem os diáconos, presbíteros, né? Os cooperadores. Então, ele foi um irmão separado para isso. Mas o que? Estevão falava assim, o meu dom é pregar, eu vou pregar, não importa, eu não preciso de cargo para falar do amor de Jesus. E ele ia para as praças, ele ia para as ruas, mercado, todo lugar que Estevão ia, ele falava, ele estava com a palavra na mão e ele falava que Jesus ia voltar e que as pessoas tinham que se arrepender. Ele pregava Jesus, ele não pregava religião. E naquele tempo tinha os judeus que eram os religiosos da época. Eles não queriam saber de Jesus. Eles eram apegados àquela lei antiga de Moisés, era Deus, Moisés. Eles não aceitavam que Jesus era o Salvador, que Jesus morreu na cruz para salvação. Eles não aceitavam. Então, Estevão não parava de falar. Onde ele ia, ele falava do amor de Jesus. Aí chegou e ele queria que as pessoas entendessem que Jesus era o Salvador. Não adiantava nada seguir a lei de Moisés e não aceitar Jesus como Salvador. Aí o que aconteceu? Aqueles judeus, eles falavam assim, não tem como, eles batiam nele, eles ameaçavam, mas nada, Estevão não parava de falar. Aí o que aconteceu? Esses judeus, eles tiveram uma ideia, uma má ideia, né? Mas para eles era boa. Eles juntaram um pouco das pessoas e deram dinheiro para essas pessoas mentirem contra Estevão. Então, eles falavam assim, vai e fala, você vai falar que ele é contra a lei de Moisés, que ele não quer, que ele está falando de Jesus, que ele quer que a lei de Deus, a lei de Moisés se acabe. Ele não quer, eles são contra Deus. E essas pessoas começaram a mentir sobre Estevão. Aí o que aconteceu? Aí esses judeus prenderam Estevão, levaram ele para um lugar, era tipo assim, hoje, né, a gente fala, vamos lá levar no fórum, vamos levar esse homem no fórum, não pode. Aí chegou lá nesse lugar, tinha aqueles juízes, tinha os acusadores, e aí as pessoas que iam defender Estevão eram poucas, e muitos os acusadores. Aí eles acusaram e Estevão não se calou nem ali diante daquele juiz, diante daqueles
magistrados, como falam os hoje, né? Então Estevão começou a pregar, e aqueles homens ficaram com os olhos abertos ali, aqueles homens, e os judeus puderam ficar com raiva mesmo. Mas ele continuou falando, ele falou desde o tempo lá de pai Abraão, ele falou de Moisés, e ele veio contando a história toda, ele veio resumindo e falou de José, e veio... Então, se vocês leem o capítulo 6 inteiro, vocês vão ver essa história por completo. Então, a hora que chegou ali, aquele juiz, ele não tinha mais nada o que fazer. Aí ele começou a falar, e quanto mais ele falava, chegou uma hora que como que fala lá, os judeus ficaram com tanta ira, com tanta raiva de Estevão, que eles vieram para cima de Estevão, o olhar de Estevão, o rosto de Estevão começou a brilhar, mas brilhar mesmo, não é só um brilho igual nós temos, o cristão tem um brilho diferente, não, o rosto de Estevão começou a brilhar, e todas aquelas pessoas que estavam ali naquele tribunal viam isso. E eles viam o rosto dele brilhar, mas brilhava mesmo. Aí eles ficaram com mais raiva ainda. Eles cataram Estevão, amarraram e carregaram para fora do tribunal. Ali eles começaram e falou para Estevão, você para de falar desse Jesus, porque nós vamos matar você. Aí ele falou, não me importo, eu não me importo, porque a palavra de Deus disse que morrer por Jesus é melhor do que viver sem Jesus. E ele continuou falando. Aí eles pegaram e juntaram um montão de pedra assim, ó, e aquelas pessoas, aqueles acusadores, eles pegaram aquela monte de pedra, ó, pedra da falta do amor, eles jogavam Estevão, começou a apedrejar, pedra mesmo, eles começaram a jogar. A pedra da mentira, porque eles inventaram aquelas coisas. A pedra da maldade, né? Que eles tinham muita maldade no coração deles. A pedra da falta de Deus, que é a pior das pedras. A falta de Deus no coração daqueles homens. O ódio daqueles homens, ó. A pedra. Então, cada pedra que eles jogavam significava o que eles tinham dentro do interior deles. Olha, mais uma pedra da inveja. Muitas outras pedras que eles jogavam em cima de Estevão. E aí o que aconteceu? Estevão já estava todo machucado. Ele estava todo machucado. Mas Estevão, ele era uma pessoa, um homem tão cheio de Deus, ele era tão cheio do poder de Deus, que mesmo ali, todo sangrando, todo machucado, ele olhou para eles e falou de novo para eles se arrependerem. Mas eles ficaram com muita raiva, muita raiva. Aí eles pegaram e arrancaram as roupas de Estevão, arrancaram mesmo, arrancaram todas as roupas, ele tinha uma capa, e jogaram assim aos pés de uma outra pessoa, das pessoas assim. Eles jogaram com tanta raiva, aí cataram mais pedras assim, saíram arrastando Estevão e jogaram pedras, e ele começou a desfalecer. Aí ele pegou, se levantou, aí ele não aguentou, caiu de joelhos. Quando ele olhou para cima, que ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto assim, ó. Estevão viu o céu se abrir, e a hora que ele olhou para lá, ele viu Jesus, que Jesus, a palavra diz que está sentado ao lado de Deus, à direita de Deus. O que ele viu? Ele viu Jesus em pé, olhando para ele, falando assim, ó, venha meu filho. Aí o que aconteceu? Eles não viram, porque quem tem esse coração com ódio, com raiva, com falta de Deus, com a maldade que aqueles homens tinham, eles não viram a glória de Deus. Então quem não tem Jesus não vê a glória de Deus. O que aconteceu? Eles deram mais pedradas, com mais raiva, porque ele falou que estava vendo Jesus lá em cima. Aí ele pegou, e eu quero ler aqui na palavra para vocês, eu quero ler aqui, ó. A hora que Estevão viu Jesus, né? Aqui, eu quero ler aqui em Atos 7, do 54, ó. Ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e riram, e
rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em voz alta, tamparam os ouvidos assim, com raiva mesmo, e todos eles apedrejavam contra ele, e lançando, saíram arrastando eles para fora da cidade. As testemunhas deixaram as vestes lá, como eu já falei, né? E apedrejaram Estevão, e Estevão, invocando o nome do Senhor, me recebe no céu, recebe o meu espírito. Ele falou, em voz alta ele clamou. Aí ele ainda falou assim, Senhor, não impute esse pecado para eles. Ele ainda perdoou aqueles apedrejadores. E com essas palavras, adormeceu. E ele falando isso, ele caiu e morreu. E ele foi recebido no céu pelo próprio Jesus. Então, crianças, esta é uma história de Estevão, que é o nosso herói. Tem muitos heróis hoje em dia, muitos heróis, né? Falsos heróis. Mas Estevão foi, Jesus é o nosso maior herói, mas Estevão foi um herói de verdade. É um herói que existiu mesmo, está na palavra de Deus. Um dos grandes heróis. Então, eu louvo a Deus por a vida de cada um de vocês que durante essa pandemia tem procurado ler a palavra de Deus, tem procurado orar, tem procurado colocar louvores, aqueles corinhos, aqueles que a gente cantava na igreja. Não deixa, tá bom? Não deixa, que o nosso galardão não é aqui nessa terra, o nosso galardão é lá, tá bom? E nós vamos orar, e cada um de vocês nessa semana vai orar para os missionários, porque os missionários também, eles são apedrejados, eles são presos, eles são perseguidos, eles têm suas famílias presas. Então vamos orar para que eles possam ter liberdade para pregar a palavra de Deus, tá bom? Então, a meio a tanta dificuldade, nós estamos crendo que Jesus em breve voltará e nos levará para o céu. Amém? Eu agradeço a todos vocês que me ouviram e eu desejo uma ótima semana para todos vocês. Vamos orar de novo, fecha os olhinhos, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor querido, por esta palavra que o Senhor pôs primeiro em meu coração e que esses coraçõezinhos possam estar com esta palavra guardada, Senhor, para não pecar contra Ti. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoa o pastor Osimar, a irmã Sueli e toda a sua família, Senhor, que são representantes da nossa igreja, Senhor. Muito obrigada. Eles têm orado por todos nós, por todos vocês. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Um grande beijo a todos vocês.